Em 2010, milhões de brasileiros entravam todos os dias em um jogo simples do Orkut, o Colheita Feliz. Mas o que parecia só um joguinho de fazenda acabou se envolvendo em uma das polêmicas mais estranhas da internet brasileira, envolvendo uma das maiores marcas de chocolate do país. Hoje, pouca gente lembra disso, mas a parceria entre o Colheita Feliz e a Lacta deu muito o que falar, além de marcar o começo da decadência do jogo. O ano era 2010, você voltava da escola, sintonizava a televisão para assistir o seu programa favorito, enquanto acessava o combo mais querido e nostálgico da internet, o MSN e o Orkut. Enquanto você escutava as músicas mais tocadas na MTV ou qual foi a nova confusão amorosa em Malhação, você conversava com seus amigos e checava sua fazendinha online. Colheita Feliz era simples e logo se tornou muito cativante pelos brasileiros. A ideia da Colheita Feliz, que lá fora é conhecida como Happy Farm, surgiu lá na China em 2008, onde o jogo foi desenvolvido pela empresa 5 Minutes, em Xangai, e em um piscar de olhos se tornou um dos maiores sucessos nas redes sociais chinesas. A partir disso, começou a se espalhar para outros países, entre eles o Brasil. Podemos dizer que, após o sucesso de Happy Farm na China, começaram a aparecer outros clones do mesmo jogo em outros países também, e essas versões clones mantiveram a base do jogo original, mas contavam com alguns aspectos diferentes, isso variando de país para país. O Colheita Feliz consistia em cuidar de suas plantações e vender as suas colheitas, assim aprimorando a sua vida virtual no campo. Mas haviam alguns obstáculos, por exemplo, o jogador tinha que acabar com pragas que destruíam suas plantações e ai de você se ficasse muito tempo sem regá-las, pois assim ficariam secas. Outro obstáculo era controverso para alguns e até motivo de brigas entre amigos e discórdia em família. Isso porque um jogador, que também era seu amigo no Orkut, também poderia invadir a sua fazenda e roubar as suas plantações. Porém, essa ideia de invadir a sua propriedade não contava apenas com más intenções. Você também poderia invadir só para regar e retirar as pragas das plantações de seu coleguinha. Menos mal, né? Resumidamente falando, haviam os animais que geravam itens que poderiam ser vendidos em troca de moedas de ouro, e haviam os animais que passavam por 5 estágios de crescimento e quando atingiam o estágio final, poderiam ser vendidos por uma grande quantidade de moedas. Tu também tinha que ficar de olho nos seus animaizinhos, hein? Ai de você se ficasse sem alimentá-los. Além de que você poderia comprar novas terras e muito mais. Isso aqui é só um resumo pra gente se lembrar um pouquinho de como era o jogo. Parece algo simples, mas naquela época foi um enorme sucesso. Segundo uma matéria do Rede Notícias, Colheita Feliz ultrapassou 19,3 milhões de instalações em 2010. A Mentes, que distribuiu o jogo produzido pela Elex, conseguiu por volta de 20 milhões de usuários brasileiros nos seus jogos, sendo que Colheita Feliz era o seu maior sucesso, com mais de 19 milhões. Lembrando, né, que essa empresa era responsável por outros joguinhos do Orkut, aliás, tem até um vídeo falando a respeito deles. Foi um grande fenômeno do início de 2010. Identificamos o grande potencial nos jogos nas redes sociais e estamos sendo beneficiados por termos sido a primeira empresa a lançar social games no Orkut. O brasileiro é um grande adepto das redes sociais e atribuímos este enorme sucesso dos nossos jogos ao fato de não apenas fazermos traduções, mas também de adaptar os jogos ao gosto brasileiro. Quem disse isso foi o Juan Franco, que era o CEO da Mentes. Ainda segundo Tayana Egmont, que era
diretora-geral da empresa no Brasil, havia uma base de mais de 11 milhões de usuários que jogavam toda semana. E meu povo, se vocês acham que essas 19 milhões de pessoas eram apenas crianças e adolescentes, vocês estão muito enganados. Tinha muito adulto, mas muito adulto mesmo, me lembro disso muito bem, que jogavam o jogo com uma tamanha seriedade, que se preocupavam, que ficavam, meu Deus, eu tenho que voltar para casa porque eu tenho que regar as minhas plantinhas na colheita feliz. Vou me atrasar para chegar em casa e alguém vai roubar as minhas plantações na colheita feliz. Pois é, galera, que época, hein? O tanto de senhoras e senhores que caíram no golpe das moedas verdes e tiveram seus perfis hackeados. Era incrível que sempre no meu perfil aparecia alguém que tinha sido hackeado e depois você ficava sabendo que a pessoa foi hackeada porque clicou naquele link das moedas verdes. Sim, queridos, colheita feliz foi algo que pegou o Brasil inteiro, quase todas as idades, de crianças a idosos. E olha que coisa, o colheita feliz meio que criou um hábito das pessoas de acessarem o Orkut, porque muitas pessoas de idade não viam motivo em ficar acessando o Orkut toda hora, diferente da gente, que era mais jovenzinho nessa época. Mas o colheita feliz despertou uma coisa, né? Virou a chavinha e as pessoas ficaram viciadas nesse jogo, logo elas ficavam acessando direto o Orkut. Aliás, tinham até matérias em jornais falando de como isso estava afetando o desempenho no trabalho de algumas pessoas, que ao invés de usar o Excel, ficavam no Orkut cuidando da sua fazendinha feliz. Tem até alguns relatos em algumas matérias, claro que não vou falar o nome da pessoa aqui completo, mas temos o relato aqui de uma mulher de 47 anos, que ela diz assim: não sei até quando vou conseguir ficar sem comprar moedas verdes. Quero comprar um cachorro e mais terras. E aqui é explicado que ela não resistiu ao ver os sobrinhos jogarem e entrou na onda. E continuando o relato, ela diz o seguinte: é uma coisa que envolve, eu acordo a qualquer hora para roubar dos outros. No jogo, tá, galera? No jogo. E é explicado que ela jogava 7 vezes por dia durante períodos de até 45 minutos, cerca de 5 horas por dia. E esse mesmo povo, não é? Vem depois com discurso, falar que a nossa geração dos millennials e geração Z, que são os viciados em jogos de computador. Será mesmo? Se o Orkut ressuscitasse agora com colheita feliz, sei não, hein? Vem jogar colheita feliz, vem jogar colheita feliz. Tem também o caso de uma mulher de 24 anos que trabalha na área da pedagogia, que falava que colheita feliz era um bom começo para que as crianças da cidade tivessem um primeiro contato e se interessassem pelo meio rural. Eu achava que isso já tinha acontecido por meio do Globo Rural. Quem mais aqui acordava cedo e ficava assistindo o Globo Rural? E ela ainda aqui fala que desejava comprar um pavão em breve para lucrar com a venda das penas. O sucesso foi tão grande que até criaram uma plataforma de pagamento, a Paymentes. E eles também buscavam ampliar parcerias com revendedores, como lan houses e outros pontos de vendas para você comprar as suas moedas verdes, que ainda falaremos mais a respeito nesse vídeo. E o modelo de negócio da Mentes era baseado principalmente na venda de créditos, porque, como eu falei, não era algo que ficava apenas entre as crianças, então tinha muito adulto, sim, que gastava mais de R$100 em moedas verdes. E isso em 2010 era uma boa graninha. Se hoje falam que você gastou R$400 em um jogo, você pode chegar para essa mesma pessoa e falar: silêncio, você gastou R$100 em moedas verdes, tá? Aí nós entramos em um outro tópico relacionado ao colheita feliz. Porque assim, eu não sei se vocês se lembram, mas tinham as moedas de ouro, que era o dinheiro padrão do jogo. Você conseguia essas moedinhas vendendo as suas plantas, seus vegetais, recolhendo os produtos que os animais produziam. Você podia trocar por moedas e com essas moedas comprar itens melhores, né? E assim ia aprimorando. E tinham as tais moedas verdes, que só poderia ser obtida através de um depósito de dinheiro real em bancos. Se não me engano, eu acho que era pelo PagSeguro. Não me lembro agora se tinha uma outra modalidade, mas se você souber, comente aqui. E com esse dinheiro, o jogador poderia
poderia comprar sementes melhores, flores, animais exclusivos, além de poder aumentar as suas terras. E naquela época, R$10 equivaliam a 100 moedas verdes. Além disso, tinha o cartão VIP, que permitia que os jogadores comprassem produtos mais premium do jogo, sabe? Tinham decorações para deixar sua fazendinha mais bonitinha, e elas também aumentavam o nível de experiência. Tinham os fertilizantes que diminuíam o tempo de espera de uma plantação. Quem se lembra? Meu Deus do céu, né? Vou ter que ficar esperando 8 horas pra minha flor crescer. E as 8 horas pareciam uma eternidade. E você ficava com medo porque você tinha que ir pra escola, você tinha que trabalhar, e aí você pensava assim, nossa, vou chegar em casa e alguém já vai ter roubado a minha planta que eu fiquei esperando crescer. Então muitas pessoas compravam esses fertilizantes para diminuir o timing, né? E esses poderiam ser comprados com moedas de ouro, mas tinham alguns que era só com moeda verde, os que funcionavam melhor. Então já deu para perceber que as moedas verdes se tornaram o item mais desejado do jogo. Quem se aproveitou muito disso foi a Mentes, que em 2010 teve um faturamento de 38 milhões de dólares. E por aqui nós já percebemos o tanto que devem ter gasto com moedas verdes. Sei que não é só isso, mas também conta muito. Colheita Feliz, que estava no seu auge, começa a investir em ações de marketing. Então nós temos primeiramente a ação de marketing da Colheita Feliz com a Lacta, mas aqui era o Mini Bis. Vocês se lembram do Mini Bis? E aqui eles já citam que eram 20 milhões de participantes, então o número só foi crescendo. Diferente das sementes e fertilizantes oferecidos pelo jogo todos os dias, o presente disponibilizado foi uma semente azul de mini cacau, que em menos de 48 horas se transformava em pés de mini bis. Já no primeiro dia da ação de marketing, foram 4 milhões de usuários que plantaram e receberam a sua arvorezinha de mini bis, o que para eles foi uma grande surpresa. Essa é a primeira ação desse tipo feita para uma marca e já se transformou numa febre. Tudo isso foi por tempo limitado, mas gerou uma grande repercussão na internet. O chocolate poderia ser plantado, colhido ou até mesmo roubado por outros jogadores, o que reforçava na época o slogan deles, que era "Desconfie de todos". Você por acaso se lembra desses comerciais? Deu tão certo que voltaram com uma nova promoção em novembro de 2010, dessa vez com Bis Limão, o queridíssimo Bis Limão, mas digamos que agora as coisas não deram tão certo assim. Durante essa ação de marketing, o jogador poderia comprar sementes de limão na loja do Colheita Feliz e depois você poderia vender a sua plantação para o Bis e, em troca, ganhar moedas verdes. No Colheita Feliz, as sementes de limão estavam disponíveis para os jogadores dos níveis mais altos, mas com essa ação da Bis, elas também estariam disponíveis para jogadores de outros níveis. E pela primeira vez, jogadores poderiam receber moedas verdes sem custo algum. E se tratando do Brasil, você já deve imaginar como ficou a situação, né? Todo mundo queria ganhar uma moeda verde de graça, mas nas entrelinhas, ao esgotarem as moedas verdes, elas serão substituídas pelo dobro de moedas amarelas normalmente oferecidas pelas plantações. Mas vocês acham que isso acalmaria o brasileiro que estava doido pelas moedas verdes? Tudo era por tempo limitado e assim chegaram os problemas. A Lacta deixou uma legião de fazendeiros insatisfeitos no Orkut. Não é à toa que depois tiveram que reeditar a ação de marketing 2 dias depois. As 2,4 milhões de moedas verdes, que deveriam durar 48 horas no site, se esgotaram no primeiro dia, deixando muitos internautas insatisfeitos. Cara, mas também, que sacanagem, eram 20 milhões de usuários, 2,4 milhões de moedas. Aqui é bem nítido que não seriam todas as pessoas que receberiam, não é? Nesse dia, o Orkut virou um grande rebuliço, pois muitas pessoas realmente ficaram bravas
E você via desde crianças choramingando a idosos tacando bengalas na tela do computador, porque geral achava que não, pelo menos uma moedinha verde eu vou ganhar. E chegou na hora, não tinha mais nada. Quem pegou, pegou. O que foi explicado pelos internautas nessa época foi que a Mentes antecipou o pagamento das tais moedas e muitos jogadores não ganharam o que era prometido. E a Mentes também explicou que o pagamento foi antecipado porque teve gente que guardou o fertilizante e usou exatamente nesse momento para poder receber as moedas mais rapidamente do que os demais. Então teve gente que acabou recebendo muito e outras que não receberam nada, né? Outras milhões que não receberam nada. E isso gerou vários comentários e vídeos na internet. Por exemplo, essa promoção foi a maior furada. A semente do bis-limão demora 40 horas para amadurecer e eles retiraram a promoção do ar em menos de 24 horas. Teve até crônica. Colheita feliz, bis-limão, por enganação. Olhem esse comentário aqui. Eu lembro que na madrugada do primeiro dia da promoção, o bis-limão renderia 6 moedas verdes. Eu lembro que comprei de uma vez só no cartão de crédito R$120 de moedas verdes. Ainda me lembro que no mesmo dia nem tinha dormido, passei direto. Na mesma manhã o jogo saiu do ar, voltou e o bis-limão voltou valendo apenas 2 moedas verdes. Aí já fiquei com raiva disso. Meus limões ficaram prontos. Muita gente ficou de plantão na minha fazenda para me roubar, mas eu fui mais rápido. RS. Aí eu tive um lucro de apenas 64 moedas. Aí eu plantei mais uma e colhi mais 64. Depois tiraram a promoção e isso me fez a desistir do jogo. Tem esse outro comentário aqui. Ajudem a denunciar este roubo. Este não, né? Este roubo. Aí coloca o site do Reclame Aqui e realmente houve muitos casos de reclamações no Reclame Aqui, mas como foi há muito tempo atrás, eu não consegui achar no site deles, mas que teve gente reclamando no Reclame Aqui. Sim, teve. Eu acho que já devem ter até apagado, porque isso aqui foi há mais de 15 anos atrás, né? Quero apenas dizer que milhões de pessoas foram enganadas por uma campanha de publicidade que vocês fizeram com a empresa Paymentes. Eles ofereceram que comprássemos sementes do lançamento bis-limão para a colheita feliz, prometendo 2 moedas verdes em troca de cada semente plantada. Esta semente leva 40 horas para a colheita e em menos de 24 horas disseram aos idiotas que somos nossos, que a promoção já tinha acabado e foi distribuído mais de 2 milhões de moedas. Como? Ninguém sabe. E amigo, realmente, agora lendo seu relato, tá meio estranho, né? Somente quero alertá-los que somos muitos e temos uma arma poderosíssima, que é a internet. E não vamos deixar que a empresa nos faça de idiotas. Tá vendo? É assim que as pessoas deveriam agir com certos aplicativos que prometem dinheiro rápido e fazem as pessoas ficarem devendo pra agiota depois. Diga não ao bis-limão que promoveu junto a Mentes uma das maiores propagandas enganosas do país. A luta continua, companheiros. Queremos respeito, não somos tolos. Chateada foi pouco pra mim, fiquei irada com a traição com os jogadores, desrespeito total. Colocaram a promoção, o povão correu para comprar os bises. Os meus daria pra colher às 8 horas e 30 minutos da noite. Mas quem diz que consegui entrar na maldita colheita? Tiraram a colheita do sistema e ninguém conseguiu colher. No outro dia, bem de manhã, houve um aviso que a promoção do bis-limão acabou. Terminou a promoção do bis-limão? Conseguimos enganar os bobãos? Não é, Xuxa? Silvio Santos que comprou. Mas uma das críticas que assim marcou a internet, parou até nos trend topics do Twitter, foi quando a web diva Tula Luana resolveu desabafar sobre o caso, manifestando assim a sua revolta com a promoção do Colheita Feliz. Agora eu estou precisando fazer outro vídeo em relação à Colheita Feliz, referente a essa promoção do bis, dessa árvore do bis, e isso é uma propaganda enganosa. E pouco me importa o contrato de vocês. Comprei na minha colheita pra poder enfeitar, comprar animais. Tinha 4. Aí se ferraram também. Eu quero o que me é de direito, vocês prometeram. Na verdade, não foi apenas um vídeo. A Web Diva lançou uma série de vídeos envolvendo esta grande pataquada do Colheita Feliz. Tá certo, porque na comunidade da Colheita Feliz, tem pessoas que estão dizendo que nunca mais na vida vão comprar bis. Comprei mil arvorezinhas dessa da bis. E não é a primeira vez. Eu também comprei. Meu marido também. Temos mais outro. Por causa dessa promoção, não sei se você ficou sabendo, deve estar sabendo dessa promoção aí, porque deve ter bombado aí, né? Um monte de ligações. E mais outro. A Lacta acabou de ligar na minha residência. Tenho gravado, porque foi meu marido quem atendeu. Mas ele não quer se expor, me exponho eu.
que não tenho medo da cara pra bater. Eu só tô dando um parecer a vocês porque eu comprei essa causa por mim e por todos vocês que estão me apoiando, que estão me elogiando, não vocês que estão me denegrindo. Porque pra vocês... E, gente, eu acho que com essa série de vídeos de Tula Luana, nós aprendemos que devemos sim lutar pelos nossos direitos e se fomos lesados em alguma coisa, porque segundo o seu último vídeo dessa saga, a Mentes do Brasil voltaria com a promoção das moedas verdes. O que foi que aconteceu, né? Pelo menos são essas as informações que eu encontrei na internet. E segundo o seu vídeo, eles a elegeram como a embaixadora dos Jogos da Mentes. Eles vão voltar sim com a promoção! Meu Deus do céu, conseguimos, galera! E realmente, pesquisando em uma matéria, o gerente de marketing da Kraft Foods Brasil anunciou a disponibilização de um novo lote de dinheiro virtual, né? As moedinhas verdes, mas já alertaram que devido à grande procura, as moedas se esgotariam muito rápido. Mas nesse retorno, voltaram com o quê? 2 milhões de moedas verdes. Ou seja, mesmo assim não seria o suficiente para todo mundo. Aí começou uma série de reclamações, né? Começaram a reclamar até dos outros jogos. Porque se tem uma coisa que nós fazemos muito bem é reclamar. Começaram a alegar que a empresa é desorganizada e que os jogos não eram nem bem programados, que eram cheios de bugs. Nessa época, eu tava meio distante dos jogos do Orkut, porque a tia aqui jogava DD Tank. Se você jogava DD Tank lá por volta de 2010, 2011, provavelmente a gente já deve ter sido colega de DD Tank e a gente nem sabe, né? Um salve pra vocês, tá bom? Vida longa aos jogadores de DD Tank. Mas é aí que tá. Foi essa promoção que meio que descredibilizou o Colheita Feliz no Brasil? Não exatamente, porque após essa promoção, muitas pessoas ainda utilizavam o Colheita Feliz. É claro que assim, muita gente parou, muita gente realmente ficou pé da vida com essa situação, parou de jogar Colheita Feliz, não queria mais saber do jogo. É claro que com o sucesso da Colheita Feliz, surgiram outros jogos parecidos. Por exemplo, tinha o Farmville, desenvolvido pela Zynga, que foi lançado em 2009, e globalmente falando, esse foi um dos mais populares. Também tivemos vários outros que seguiam essa mesma fórmula de você ter a sua fazendinha. Aliás, o próprio conceito da Colheita Feliz é baseado em jogos mais antigos, como por exemplo, Harvest Moon. Isso aqui é um grande exemplo do caso na natureza nada se cria. E essa concorrência com os demais jogos teve também um impacto na Colheita Feliz, quando falamos a respeito das pessoas continuarem a jogar a Colheita Feliz, porque conforme o Facebook foi ficando mais popular, as pessoas migraram em massa para o Facebook. Colheita Feliz no Orkut ficou abandonado e ninguém mais via tanta graça assim em continuar jogando por lá. Para o jogo ter graça, tinham que ter mais pessoas jogando, mais pessoas para se interagir. Esse jogo dependia da participação dos seus amigos do Orkut. E claro, isso aconteceu junto com a queda do próprio Orkut. O Orkut foi encerrado em 2014, então todas as moedas verdes que tinham gasto na sua fazenda, no Orkut, para ficar bonitinha, foi tudo embora e ele não conseguiu manter a mesma relevância nas outras plataformas, como o Facebook. Primeiramente, no Facebook já existiam outros jogos, já tinha o Farmville. Colheita Feliz até foi pro Facebook, mas não foi mais a mesma coisa. E já não era aquela novidade de antes. Outro ponto que vale ressaltar, de 2012 a 2015, muitas pessoas migraram para os smartphones. E o que tinha no smartphone? Candy Crush, Flappy Bird, o Candy Crush, que era o queridinho das jovens senhoras. Então ninguém mais via tanto sentido em ficar jogando o jogo no Facebook, até porque usavam o Facebook pelo celular, e aí era bem mais fácil e cômodo jogar os jogos da Play Store. Outro ponto também é que muita gente se dedicou ao máximo no jogo pelo Orkut, e aí quando chegou no Facebook pensou, puxa, vou ter que fazer tudo de novo? Esses tipos de social games, jogos sociais, como eles chamam, também dependiam muito da compra
compra de moedas virtuais. Então, com menos jogadores, a receita caiu. Caiu não, despencou. Eles não conseguiam mais manter os servidores porque ficava muito fora de cogitação. Pra quê? Se ninguém estava jogando direito. E eles só teriam prejuízos. Além de que o Facebook mudou as suas regras para aplicativos e jogos. Houve algumas limitações de notificações, convites. Isso também ajudou a reduzir o crescimento orgânico desses jogos. Então, simplesmente em 2016, o Colheita Feliz foi encerrado de vez. Não encontrávamos mais em nenhuma outra rede social. Hoje, você já não pode mais jogar como antes. O que existe atualmente são clones da Colheita Feliz em vários sites, existem jogos parecidos, mas aí não tem nada a ver com versão oficial de nada. São só recriações para você matar a saudade caso queira. E eu quero saber de vocês. Vocês aqui jogavam bastante Colheita Feliz? Ou vocês não jogavam tanto ou nem se interessavam pelo jogo? É interessante porque esse jogo atingiu diversas idades, então eu tenho certeza que tem vários dos meus inscritos que jogavam bastante Colheita Feliz. Se sim, comente aqui embaixo, comente a respeito de suas experiências e se você presenciou esse grande momento do Bis Limão e o Colheita Feliz, ou se você já teve seu perfil hackeado por causa das moedinhas verdes. Esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Para mais polêmicas nostálgicas, eu tenho essa playlist que está aparecendo aqui para vocês, com vários vídeos só de polêmicas das décadas passadas. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!